é a lua nova de dezembro de 2023. É em Sagitário. Vem ver aqui o que acontece no céu que te acontece. Como a gente sempre explica aqui no canal, as luas novas dão início a um período que dura aí em torno de 28 dias a 29. Abrem uma fase cujo pano de fundo incentiva determinados tipos de comportamento, condições ao redor e também dá um gatilho, serve como gatilho para algumas situações importantes ao longo do mês. Juntinho com a lua nova, tem mais um período de um bom aspecto de Mercúrio com Vênus, um sextil, cujo vídeo você já deve ter visto aqui no mês anterior, naquele vídeo sobre 10 dias de bons aspectos. E Mercúrio, nesse dia, vai estar entrando em retrogradação. Ocorre essa retrogradação no dia 11 de dezembro. A lua nova ocorre no dia 12, mas o aspecto de Mercúrio em sextil com Vênus vai se prolongar por alguns dias, 11, 12, 13, 14, algum tempo ali que eles contribuem, eles fazem parte do processo que a lua nova inicia. Esse aspecto de Mercúrio com Vênus é bastante favorável. Naquele vídeo já descrevi vários fatores. Vale ressaltar que esse aspecto, ele é poético, ele é produtivo, ele é muito sociável, ele é ótimo para a gente planejar as coisas de maneira leve, franca, tranquila com outras pessoas com quem a gente se harmoniza e até para harmonizar contrários. Ocorrendo a lua nova em Sagitário, Júpiter, que governa Sagitário, vai ter uma preponderância, obviamente, ao longo de todos esses dias. Ora, se o signo de Sagitário, onde ocorre a lua nova, que vai ter esse estopim importante para assuntos que são sagitarianos, que são viagens, que são contatos com culturas diferentes, jornadas importantes em busca de conhecimento, autoconhecimento, alargamento dos horizontes, ganhar perspectiva em relação às condições originais das quais se parte, se entusiasmar por alguma coisa que possa parecer extraordinária, estupenda. Pois bem, com a lua em Sagitário, com essa lua nova, o Sol e a lua conjuntos em Sagitário, fica muito mais intensificado o processo que leva a pessoas que têm alguma preponderância ou alguma inclinação a terem essas manifestações a que eu acabo de descrever, vão ficar muito mais fáceis, vão ficar muito mais presentes, muito mais incentivadas pelas circunstâncias internas e tudo aquilo que está ocorrendo ao redor. Porém, repito, estamos falando de uma lua nova em Sagitário com Júpiter em Touro. Júpiter em Touro que já está no último mês de sua retrogradação. Ele acaba de retrogradar no dia 31 de dezembro. 31 de dezembro, ele até acaba aquela fase estacionária e volta ali ao movimento direto. Portanto, temos uma lua e um sol em Sagitário, governados por um Júpiter que está retrógrado em Touro, ou seja, está dizendo assim, realize sua aventura, planeje-a, faça alguma coisa, dê passos um pouco mais largos, ultrapasse quaisquer mediocridades, quaisquer situações que sejam limitadoras, procure novidades, mude de perspectiva, encontre um olhar que não seja aquele com o qual você foi educado, às vezes até doutrinado, às vezes também por conta de alguns estudos e alguns hábitos, arraigou demais algum comportamento, então tem que procurar uma perspectiva diferente, um olhar, ver as coisas sob outros prismas, isso vai ajudar muito. Porém, com Júpiter em Touro, tem que fazer tudo isso com o pé no chão, planejando prós e contras, planejando gastos de energia, gastos de recursos e o quanto possível ver o que dá para receber em troca desses esforços, desses avanços. Ou seja, planos para a aventura com pé no chão, talvez até favorecendo o resgate de planos, ideias, aventuras que não tinham sido possíveis colocar para fora do papel. E ali a gente traça novamente um plano para que aquilo ali se concretize. Essa lua nova tem um probleminha, que é um aspecto difícil que forma com Netuno. Toda vez que tem um aspecto difícil com Netuno em uma configuração importante como essa, a gente precisa prestar atenção nas confusões, nas falhas, nas distrações, nos esquecimentos, nas informações
tortas, nas reinterpretações estapafúrdias, nas ilusões, nos excessos de confiança que nos fazem pisar em falso ou pisar em armadilhas. Essa mesma lua nova está já se distanciando de Marte, né? Já está com alguns graus além da posição de Marte, mas ainda revela uma conjunção com esse planeta, o que é um reforço ainda maior para o entusiasmo, para o desejo de executar tarefas, de sair na frente, de ganhar competitividade, embora não tão intenso como seria se essa conjunção estivesse se aproximando de Marte. Olha aí o mapa como é que ele está. Esse mapa é calculado de maneira a colocar todas as casas iguais partindo do 0 grau de Áries. É um mapa de zodíaco solar, né, que vai ter de 0 de Áries até o finalzinho do Peixe, encontrando Áries outra vez. Assim, não temos preocupação com localidade, basta a gente saber a posição em que ocorre a lua nova. E ela ocorre aos 20 graus e 40 minutos do signo de Sagitário. Imagina você que tem alguma coisa nesse grau aí, em Sagitário, em Gêmeos, em Virgem, em Peixes, ou 20 graus em Aquário, em Libra, em Áries e em Leão. Esses são os pontos mais sensibilizados do mapa. Quem tiver alguma coisa no próprio mapa, relativamente perto, cerca de 2, 3 graus, antes ou depois deste grau, 20, 40, também vai sentir com intensidade. Os signos de fogo, Áries e Leão, vão sentir essa lua nova como grandes favorecedores, impulsionadores de projetos e um alentozinho, até para quem anda meio baqueado, meio deprimido, dá um up. Agora, quem tiver Virgem, Peixes e Gêmeos, pode sentir uma sacudidela, uma compressão um pouquinho maior, uma exigência maior para sair da inércia, para mudar de perspectiva o mais intensa e diretamente possível. Ganhar foco, ganhar direcionamento, acreditar que aquilo ali é possível, não construir 2 milhões de argumentos para se auto-sabotar e conseguir finalmente sair do lugar. Outros signos como Touro, Câncer, Escorpião e Capricórnio vão ser um pouco menos sensibilizados, mas vão ser ainda assim. E para esses 4 é preciso fazer uma série de ajustes, tem que fazer uma espécie de aperto de parafusos, tem que aprimorar aqui e acolá e de maneira empírica, acertando, errando, ajustando aqui para dar sintonia fina em algum comportamento, em alguma atitude, em algum projeto. Ele vai ser um mês que exige, que pede esse ajuste, essa sintonia fina nas contrapartidas, nos argumentos, nos procedimentos, nas atitudes e reações. Mas uma vez a pessoa tendo esta paciência de se ajustar às respostas que vêm de fora, ela vai conseguindo se posicionar de uma maneira bem satisfatória. O probleminha que tem aí, que pode acentuar um pouco as condições precárias que acompanham essa lua nova em Sagitário, que é essa quadratura de Netuno, né? Quadratura com Netuno, formando a quadratura, que é mais intenso. É que as pessoas tendem a enxergar miragens com muito mais facilidade, a gigantar possibilidades. Por isso que tem que ter esse esforço de ajuste. Testa sem usar todas as forças, todos os recursos, para ver o que dá, porque se perder alguma coisa, não perdeu muito, e assim já se sabe o que não fazer. É preciso ter muita atenção com o autossacrifício desnecessário e com os clamores, às vezes indistintos, de pessoas que têm aquela mania, aquela necessidade de só reclamar, de só autocomiserarem-se, né, com as próprias mazelas e às vezes sem fazer alguma coisa. É preciso ter calma, paciência para conversar com essas pessoas, mas, e claro, sem atropelá-las com tenha entusiasmo, vamos lá, né? Não, não é assim que se faz, mas de qualquer maneira, não se deixar dominar pelo sentimento, pela necessidade de aliviar sofrimento alheio a qualquer custo. Nem que para isso a gente precise delegar um pouquinho desses esforços para outras pessoas. Olha, eu já tenho aquele compromisso, vou passar a sua necessidade de ajuda para o fulano, beltrano, ciclano. Continua sendo uma ajuda, sem que a pessoa se emaranhe em problemas alheios. Essa lua nova é muito interessante pelo seguinte, é uma grande oportunidade para a aplicação
sobre a vida de grandes princípios, seja esses princípios do ponto de vista religioso, esotérico, espiritual, seja em termos jurídicos, filosóficos, talvez internacionais, no trato com as pessoas que provenham de backgrounds muito diferentes. Por isso que ela é um incentivo para a gente ter outras referências, além das habituais, para a gente compreender as realidades com que se lida, as próprias ou as de terceiros. Atenção para os gulosos, né, por um lado, e para outras pessoas que têm, de fato, problemas de distúrbio alimentar. Sabendo que Sagitário é uma coisa assim que não tende muito aos limites e que Touro gosta muito de saborear coisas bem gostosinhas, muita gente pode ficar aí, olha aí que está chegando o finzinho de ano, ceia de Natal, muita gulodice, as pessoas vão perder aí a mão, viu? Se puder ter uma disciplinazinha, pelo menos antes de chegar às festividades, talvez você passe menos mal durante uma fase como essa. Mas a coisa não vai só por esse lado da alimentação, do absorver alimentos, mas do absorver tudo, do obter, da obtenção, do alastramento indiscriminado. Esse pode ser um problema durante essa lua nova. Já vimos a quadratura de lua nova com Netuno, que é como aquela situação do peixe do aquário, que se você encher o aquário de comidinha de peixe, o peixe vai comendo até estourar, né? Vai desde as compras compulsivas até as tentativas de obter alguma vantagem, de atingir objetivos indiscriminadamente, o mais depressa possível, né? E para autossatisfação, autogratificação mais rápido e que se dane o resto do mundo, né? A gente vai ver isso acontecendo naquelas pessoas que estão num nível bem baixo de percepção, de consciência, viu? Quanto às viagens, fica aí uma dica, é bom, óbvio, a dica óbvia, né, de verificar bem as finanças para médio e longo prazo antes de proceder com compras de passagens, hotéis, sair fazendo as coisas assim de maneira impulsiva. Só um pouquinho mais de atenção com relação a isso. Tanto para viagens a lazer, quanto para aquelas a trabalho, ou ainda antes de ingressar em alguma trilha de aprendizagem que você não veja assim de imediato um uso, né, que você não possa usar para si, para os seus familiares, para os amigos, ou até para ganhar seu dinheirinho depois, para se especializar em alguma coisa. Isso não precisa estar acontecendo no mês de dezembro, obviamente, não precisa ser durante as festividades, quando está todo mundo ocupado, é em festejar. Porém, é durante essas fases assim que a gente começa a fechar acordos, despertar interesse para alguma coisa que a gente já queria fazer e de repente começa a empenhar nossos recursos, nosso tempo, nosso dinheiro em algo que precisa ser pensado com carinho, porque também pressupõe o assumir um compromisso consigo próprio primeiro e com as pessoas que estão ao nosso redor. Para isso, para que a pessoa não fique se sentindo frustrada porque está com muita vontade de realizar aquele desejo, aquele intento, que é muito válido, claro, mas faça isso por etapas. Faz uma parte aqui, com isso aqui eu aguento chegar até um determinado ponto, minhas finanças dão o suficiente, eu tenho energia para isso, até aqui. Depois, quando chegar lá, se eu ainda tiver, eu renovo, eu aumento. No entanto, depois de feitas essas considerações, os resultados dessas empreitadas tendem a ser muito bons, muito duradouros. Para as pessoas que têm uma predileção pelas práticas meditativas, ou ainda por aqueles que são mais religiosos, que práticas de oração, ou ainda aqueles que são, né, da via mágica, né, que vão realizar atos e ritualística mágica. Fica uma dica para procurar realizar algum ato importante, potencializador dos seus intentos no dia seguinte, no dia 13, um dia depois que a lua nova efetivamente ocorreu, né, a conjunção exata. No dia 13 é o dia seguinte, onde ela sai da lua nova, ela sai daquele momento em que a lua não está visível e ela já começa a se distanciar do sol, já começa a aparecer um filetezinho do disco lunar. Essa ação psíquica, citada aí em 3 campos diferentes, podem ter mais, tem muito mais resultados no dia seguinte à lua nova, é muito mais potente. Mas, sabendo que essa lua nova ocorre em Sagitário, fica aí a dica: tenha um pouco de paciência, um pouco menos de imediatismo quando você executar essas práticas. Às vezes você não está vendo o resultado tão na hora, tão naquele minuto, mas ao longo de uma semana, 2, no final do mês, até o término do período vigente da lua
em Sagitário, da lua nova, né, até a lua nova seguinte, que será em Capricórnio, até o final ali do período você começa a ver alguns resultados, como comportamentos, como percepções e como respostas do mundo àquilo que você emanou, né, psiquicamente para fora. Fica dada a dica aí. Outra dica importante: dê o seu like aqui no vídeo, se inscreve aqui no canal, divulgue isso para os seus amigos e aperte aí o sininho também para receber as notificações. Não esqueça que se você quiser aprender astrologia de verdade com certificação, a nossa escola oferece cursos de formação desde o princípio até a especialização, que você vai gostar muito. Dá uma olhada lá em carlosholanda.com.br. Um beijo e até a próxima.